Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Warren Buffett. O Warren Buffett que é a celebridade. Todos querem ser igual a Warren Buffett, o investidor mais famoso do mundo que passou anos, está há anos entre os investidores mais ricos, entre as pessoas mais ricas do mundo. Ele não é adepto à tecnologia, ele mora na mesma casa desde 1954, ele anda com o mesmo carro 1980. E sim, ele já passou dos 30 bilhões de dólares em patrimônio. Quer conhecer mais sobre ele? Fica comigo. Warren Buffett nasceu em 1930 e desde criança já mostrava capacidade de fazer negócios e poupar dinheiro. Ele batia de porta em porta vendendo jornais, balas e Coca-Cola e já mostrou uma grande capacidade de acumular riquezas desde muito jovem. Em 1944 ele fez a sua primeira declaração de impostos e ele disse que o seu relógio e a sua bicicleta eram instrumentos de trabalho e naquela época já conseguiu puxar de volta 35 dólares de seu imposto de renda. A trajetória do Warren Buffett no mercado de ações começou muito cedo, aos 11 anos de idade. Enquanto os amiguinhos dele brincavam na rua, o Warren tinha comprado a sua primeira ação aos 11 anos de idade. E eu já ouvi entrevistas dele dizendo: puxa, eu sinto muita pena de não ter começado a comprar ações mais cedo. E aqui já fica aquela dica para você começar a comprar ações para o seu filho. A minha filha, por exemplo, que tem 6 anos de idade, para ela eu comecei a comprar ações com 2 anos de idade. Mas muito bem, aos 11 ele comprou ações da Citi Service por 38 dólares junto com a sua irmã Doris. E foi aí que ele começou a entender melhor sobre timing, sobre o momento de comprar e principalmente de vender ou não vender ações. Muito bem, o Buffett conta que ele comprou aquelas ações porque ele achava que elas estavam bem desvalorizadas, né? E que ele ia ganhar muito dinheiro. Ele tinha convicção que ia ganhar muito dinheiro com aquelas ações. Mas poucas semanas depois, as ações caíram para 1/3 do valor e a irmã dele surtou, pirou e começou a pressionar ele para que vendesse as ações. Mas ele disse: não, eu tenho convicção que elas vão subir, então não vou vender. Ou seja, a irmã dele fez o que tradicionalmente os investidores em ações fazem. E o Buffett viu as ações voltarem a subir. E quando elas chegaram a 40 dólares, ele pensou: puxa, agora eu estou no lucro, a minha irmã estava me pressionando, né? Ou será que ela vai subir? Ficou naquela dúvida se as ações iam subir mesmo. O que ele fez? Vendeu e ganhou 2 dólares por ação. Depois disso, ele olhou a empresa 3 meses depois chegar a 200 dólares. E teve daí, mesmo ganhando, a sua primeira decepção no mercado financeiro, que trouxe junto também a sua primeira lição no mercado financeiro. Se você acredita numa ação, se você tem convicção que aquela empresa está barata, você não pode tomar decisões no meio da volatilidade ou no meio da guerra, no meio dos canhões. Você não pode tomar a decisão de sair da sua ação, ou seja, mantenha a sua convicção. E parece que o Buffett aprendeu bem, pois desde a sua infância até a sua adolescência, ele conseguiu juntar 90 mil dólares, ou seja, o equivalente hoje a 90 mil dólares. Imagine um menino que começou vendendo jornais, balas e refrigerantes de porta em porta, sair de praticamente zero até 90 mil dólares. É muita coisa. E o Buffett conta também que além do seu pai, ou seja, depois do seu pai, as duas principais figuras que influenciaram ele foram Philip Fisher e Benjamin Graham. O Graham, inclusive, tem um livro muito legal que vocês podem baixar, a gente vai botar aqui no link da descrição, que se chama O Investidor Inteligente. É um livro essencial. Você que vai começar a investir em ações precisa ler esse livro. E o Graham, ele tem uma técnica, o jeitão dele de investir é que ele compra empresas abaixo do valor patrimonial, ou seja, abaixo do valor intrínseco ou muito próximas ao valor intrínseco. Não é sempre que acontecem momentos onde você consegue comprar empresas
no valor intrínseco. Acontece principalmente em momentos de graves crises ou grandes crises. Tivemos a chance de comprar Petrobras, Vale do Rio Doce, quase conseguimos comprar no valor intrínseco Itaú ou Bradesco nessa última crise agora, logo depois do impeachment da Dilma, por exemplo. Já o Fisher, ele diz o seguinte: além disso, você ainda tem que comprar empresas grandes, empresas que são líderes do seu setor, ou seja, empresas que têm uma barreira de entrada para concorrentes, empresas que fazem a diferença no seu setor. Juntando essas duas coisas, o Buffett disse: eu sou 15% Fisher e 85% Benjamin Graham. De 1951 até 1954, o Buffett trabalhou com o pai dele, na empresa do pai dele, trabalhou como vendedor. E em 54 ele arrumou um emprego de analista na empresa do Graham e trabalhou de 54 a 56. Depois de 1956 ele montou uma outra empresa e ficou com ela até 1969, quando vendeu a empresa e comprou então a Berkshire Hathaway, que é a empresa que ele tem até hoje, que na época era uma empresa do setor têxtil, mas também tinha uma pequena seguradora, seguros, que foram um negócio que alavancaram fortemente a carreira do Warren Buffett, sendo que ele tem até hoje uma das maiores seguradoras do mundo, que é a Geico. Quem comprou uma ação do Buffett por $10 na época que ele comprou, que ele fez a aquisição desse negócio, viu as ações chegarem a $100 mil hoje. Isso quer dizer que quem comprou na época $100 em ações, hoje tem $1 milhão. Para você ter uma ideia do que isso quer dizer ou como ele escolheu bem as empresas que ele comprou, quem botou os mesmos $100 no Dow Jones hoje tem apenas $1.500. Então aqui tem uma lição interessante. Se você comprar boas empresas, comprar na hora certa, comprar na hora onde elas estão baratas e só vender quando elas estão em alta, e que isso pode parecer muito simples, mas comprar quando elas estão baratas normalmente é quando elas estão mais próximas do seu valor intrínseco ou do seu valor patrimonial. Isso não acontece a qualquer hora, mas por exemplo, o Buffett fez grandes aquisições de ações no auge da crise de 2008. Se você conseguir vender ao som das trombetas quando todo mundo está feliz e comprar ao som dos canhões, você vai ter um desempenho muito maior do que os índices de ações. O que eu quero dizer? Se você comprar uma boa carteira de ações, você vai ter um desempenho muito melhor do que, por exemplo, o índice Bovespa. Quer dizer que o Bovespa pode subir pouco no ano e a sua carteira de ações subir 4, 5 vezes mais do que o Bovespa. O Ibovespa sobe no ano, por exemplo, 10 ou 15% e a sua carteira pode subir 30 ou 40%, desde que você escolha as boas ações ou as melhores ações, as ações das empresas mais lucrativas do nosso mercado. Usando essa estratégia, em 2012, o Warren Buffett já era o terceiro homem mais rico do mundo, com $44 bilhões. E em 2013 ele foi o homem que mais ganhou dinheiro no mundo, ganhando $37 milhões por dia. Atualmente ele tem a pequena e singela fortuna de $88 bilhões, sendo o segundo homem mais rico do mundo, fazendo o quê? Como ele diz, comprando príncipes ao preço de sapos. O Warren Buffett é sem dúvida um dos maiores, se não o maior investidor de todos os tempos, mas com certeza, ele já comentou inclusive isso, ele cometeu erros ao longo da sua carreira. E se você que está começando a investir agora tem cometido alguns erros, tem perdido algum dinheiro investindo, mantenha muita calma. É natural que você cometa erros ao longo da sua jornada como investidor. Eu separei alguns erros e algumas lições que o Warren Buffett conta pra gente nas suas cartas. Inclusive, as cartas da Berkshire Hathaway, as cartas anuais que ele cria, são grandes lições de investimentos. Primeira lição: não entre em pânico se o preço das ações caírem. O seu desempenho na bolsa está relacionado diretamente com a sua capacidade de se controlar emocionalmente. O que isso quer dizer? Que você tem que tomar decisões baseadas no racional e não no emocional.
quando você está tomando decisões racionais, você segue um plano. E quando você está tomado por emoções, você tende a sair ou a duvidar de seu próprio plano. Resumindo, se você não é capaz de controlar as suas emoções, você não é capaz de controlar o seu dinheiro. E essas são palavras de Warren Buffett, o principal investidor do mundo. Segunda lição: não venda uma ação para ter lucros de curto prazo. O Buffett acredita que se investe em ações para se ter grandes retornos a longo prazo. E quando você acredita nos projetos de longo prazo dessa empresa. E investir pensando no longo prazo também evita alguns erros comuns dos investidores, que são investir em uma empresa ruim porque está barata e também girar demais a carteira, o que incute em grandes custos de transação que muitas vezes matam a rentabilidade dos investimentos de longo prazo. E que quem investe a longo prazo entende o real significado ou a real necessidade, a real função do mercado de capitais, que é financiar bons projetos de investimentos, bons projetos de empresas a longo prazo. Então, resumindo, se você está numa boa empresa que traz bons resultados, você não pode vender essas ações enquanto a empresa mantém gerando ou se mantém gerando bons resultados. Terceira lição: tenha responsabilidade ao investir. E responsabilidade quer dizer, mantenha os seus investimentos em negócios que você entende. Porque se você não entende sobre aquele negócio, se você não entende como aquela empresa ganha dinheiro, como é que você vai saber se ela está fazendo bons ou maus investimentos? Como é que você vai poder administrar a sua carteira de ações se as suas ações são empresas que você não entende o que ela faz? O Buffett fala o seguinte: mantenha-se dentro do seu círculo de competência. Se você ficar em volta do seu círculo de competência, ou seja, comprando ações de empresas que você entende, você tem uma chance menor de errar ao investir em uma empresa. Porque se você compra uma ação de uma empresa que você não entende o que ela faz, dificilmente você vai entender os planos da empresa e dificilmente você vai entender se essa empresa está tomando as decisões corretas para o futuro. Ou seja, mantenha-se ou prefira investir em empresas que você entende o seu negócio. Espero que essas lições ajudem você muito a investir melhor, porque elas me ajudaram a investir melhor, e sugiro que você leia livros sobre a estratégia do Warren Buffett de investimentos e também aquele livro do Benjamin Graham que eu falei anteriormente, que inspirou o Warren Buffett. E se você quiser ajuda para escolher melhores investimentos, eu vou deixar um link para você conversar com assessores de investimentos na descrição. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, apertar no botãozinho da inscrição e também ali no sininho para que toda vez que eu lançar um novo livro você seja avisado aí no seu celular, no seu navegador e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado demais da conta e até a próxima.